Olá, bem-vindos. Vamos entender nesta sessão como é feito o processamento da gestão de compras. E para entendermos de forma bem clara como é este processo, nós precisamos, antes de mais nada, entender como as necessidades de compras são geradas, tanto do ponto de vista de quantidades quanto de datas. Muito bem, quantidades, de uma forma geral, são mais simples de serem entendidas, porque elas são geradas durante a etapa de planejamento, quando rodamos a gestão de demanda. Agora, quando falamos de datas, a coisa não é tão simples assim. Por quê? Por uma razão muito simples. Porque compras deve ser entendida como uma consequência da programação de produção. E dessa forma, nós só teremos as datas corretas dos itens comprados após o processamento do nivelamento. Mas aqui, pessoal, duas coisas podem acontecer. A primeira é nós estarmos utilizando o Dremel de uma forma completa, fazendo tanto planejamento quanto programação. Em termos práticos, estamos usando o sistema com o processamento da gestão de demanda, nivelamento e gestão de compras. Agora, nós podemos também estar usando de forma parcial, ora fazendo apenas o planejamento, quando eu rodo aqui a gestão de demandas, e simplesmente vou direto aqui para a gestão de compras, sem passar pelo nivelamento, e ora eu rodo apenas o nivelamento, que é aquela condição que eu leio as minhas ordens de produção já criadas lá no meu ERP, e estou usando o sistema apenas para fazer sequenciamento da produção. Muito bem, qualquer uma dessas possibilidades de uso, a única forma de nós mantermos a coerência com aquela premissa de que compras deve ser uma consequência da programação da produção é fazermos com que a gestão de compras trabalhe sempre tendo como base as datas reprogramadas das necessidades. Então, vamos iniciar esse entendimento, como essas datas reprogramadas são manipuladas e são geradas até chegarmos na gestão de compras. Para isso, vamos selecionar um item comprado e rastrear esse item desde o momento inicial até a chegada na gestão de compras. Então vamos pegar aqui na base de itens o componente comprado MPX. Este item MPX é um item comprado que tem um lead time de 5 dias e eu posso eventualmente estar recebendo pedidos de vendas para este item. É um tipo de item que eu uso na minha produção como um insumo comprado e eu posso também estar comprando e revendendo esse item. Por isso que eu coloquei o flagzinho aqui de item vendível. Na situação inicial, nós temos, do ponto de vista de necessidades, consultando aqui o detalhe do plano de materiais para este item aqui, MPX, nós temos, do ponto de vista também de datas originais, apenas duas necessidades. Exatamente aquela condição que eu citei. Eu tenho 2 pedidos de vendas para esta matéria-prima, nessas quantidades, nessas datas. Esta conceito inicial aqui, pessoal, está me mostrando que eu não tenho nenhuma reserva deste item para alguma ordem de produção que já esteja liberada no sistema. Se eu pegar aqui no meu cadastro de ordens, eu tenho algumas ordens liberadas, eu ainda não rodei o meu planejamento, então não tenho as ordens planejadas aqui geradas. E essas ordens aqui, por sua vez, nenhuma delas está gerando necessidade para aquele item comprado. Então, no ponto de partida aqui, eu tenho apenas essas duas necessidades para esses pedidos de vendas, nessas quantidades, nessas datas, do ponto de vista de datas originais. E olha que interessante, quando eu parto da minha base de dados, se eu pesquisar aqui pelas datas reprogramadas, nesse momento aqui, eu tenho a mesma data reprogramada, a data original e a data reprogramada é a mesma, porque muito provavelmente aqui, se eu acessar os pedidos de vendas para essa matéria-prima aqui, provavelmente as datas originais elas estão iguais às datas reprogramadas. Estão percebendo aqui? Os 2 pedidos de vendas para esta matéria-prima têm as 2 datas iguais. Então, este é o ponto de partida. Então, veja bem, eu tenho 2 necessidades apenas relacionadas a demandas independentes, sendo que as datas originais elas são exatamente iguais às datas reprogramadas. Muito bem. Quando eu faço a primeira etapa, que é a carga de dados, agora eu carreguei todos esses dados em memória, então basicamente essa tela aqui não muda, vocês estão percebendo? Tem os dados carregados, e eu vou fazer agora a etapa seguinte.
Na etapa seguinte, a gestão de demanda, a coisa já vai mudar de figura, porque eu vou ter ordens de produção geradas e eu tenho, pelas estruturas de produtos, essa matéria-prima entrando em alguns produtos. Eu posso pesquisar aqui engenharia, explosão e implosão de estruturas, essa matéria-prima MPX, fazendo um processo de implosão. Vamos ver aonde ela é empregada. Olha lá, então ela é empregada aqui em dois componentes semi-acabados, esse A1-1 e esse C1-1. Este primeiro aqui é empregado no produto acabado A1 e esse segundo aqui no produto acabado C1. Portanto, eu tenho uma necessidade, pela estrutura de produto, desta matéria-prima aqui para dois componentes fabricados, semi-acabados. Quando eu rodo a gestão de demanda, ele vai fazer a geração das ordens de produção para esses componentes e, portanto, vai gerar necessidade para esta matéria-prima. Vamos fazer essa etapa, então, que é a etapa da gestão de demanda. Muito bem, se eu voltar agora no meu plano de materiais, vamos dar aqui um refresh na tela, colocando inicialmente aqui as datas originais. Vejam, pessoal, agora eu tenho uma série de demandas adicionais que foram geradas por quem? Por este processo da gestão de demanda, que é o meu MRP, onde ele explodiu os vários pedidos dos vários produtos, chegou na necessidade desses componentes semi-acabados, que por sua vez tiveram ordens de produção geradas e geraram necessidade deste componente comprado. Então agora eu tenho várias necessidades, inclusive aqueles dois pedidos de vendas aqui no meio, estão percebendo? E olha que interessante, no momento que eu gerei as ordens de produção através da gestão de demanda, essas datas de necessidades aqui, elas estão iguais do ponto de vista de originais e reprogramadas. Se eu colocar aqui, nesta tela agora, datas reprogramadas, percebam que não mudou, exatamente a mesma coisa. Por quê? Os pedidos eu já tinha checado, que a data original estava igual à data reprogramada. E todas as ordens de produção que são geradas pela gestão de demanda, elas têm uma característica. As datas originais e reprogramadas, neste momento, são geradas iguais, tanto do ponto de vista do cabeçalho da ordem, quanto a data das necessidades. Então não muda. Até este ponto aqui, eu tenho exatamente as duas datas iguais. A partir daqui, se eu rodar simplesmente a gestão de compras sem efetuar o nivelamento, percebam que o sistema ele vai usar essas datas reprogramadas como base para a geração das ordens de compras, porém, neste momento, essas datas reprogramadas elas estão exatamente iguais às datas originais. Então, digamos que nesse momento eu queira usar o Drummer não de uma forma completa, eu quero usar apenas o planejamento. Então, eu acabei de fazer aqui a minha gestão de demanda, não vou rodar o nivelamento e vou rodar diretamente aqui a gestão de compras. Então, antes de rodar a gestão de compras, vamos só dar uma analisada qual que é a data de referência aqui em parâmetros gerais. Então, veja, esses parâmetros básicos aqui eles servem para a gestão de demanda e para a gestão de compras também. Eu estou aqui no dia 18/11 como minha referência e aqui eu especifiquei também que as minhas ordens de compras devem nascer com o prefixo OC, ordem de compra. Muito bem, esses são os parâmetros básicos que a gestão de compras está analisando. Vamos voltar aqui no plano de materiais. Se eu rodar diretamente agora a minha gestão de compras, repetindo, pessoal, eu não fiz o nivelamento, eu quero rodar apenas a gestão de compras logo após a gestão de demandas. É uma possibilidade que o Drummer permite. Estou rodando apenas o planejamento, tanto de produção quanto de compras. Muito bem, quando eu processo aqui a gestão de compras, a rigor o que o sistema vai fazer? Ele vai fazer o balanceamento deste item, da mesma forma que a gestão de demanda fez para os vários itens fabricados, e vai sugerir ordens de compra aqui. Olha lá. Qual que é a diferença, pessoal? O que ele considerou de forma diferente da gestão de demanda? Primeiro, a data referência que ele considera para efeito das necessidades. A gestão de compras sempre vai partir da data reprogramada, que neste caso, como nós não fizemos o nivelamento,
As datas reprogramadas elas estão exatamente iguais às datas originais, que foram geradas ambas pela gestão de demanda. Muito bem, a segunda diferença é exatamente esse aspecto aqui. Percebam que isso é uma forma de nós garantirmos também a coerência com aquela premissa de que compras é uma consequência do que você programa na fábrica. Então, quando você está fazendo uma programação, digamos, é inaceitável você ter uma necessidade, né, uma ordem de compra aqui gerada no passado. Então o sistema, toda a ordem de compras que ele vai gerar durante a gestão de compras, sempre tem uma data mínima. E essa data mínima é a data de referência. Percebam aqui que eu estabeleci como referência exatamente o dia 18. Apareceram algumas necessidades no passado, tanto com datas originais como reprogramadas, geradas aqui pela gestão de demanda. Porém, a gestão de compras manteve aquela coerência de não gerar nada no passado. Então, essas ordens de compra já nasceram com uma data de recebimento para a data de referência, para frente. Então, ele fez o balanceamento aqui, programou aquelas quantidades que estavam no passado, porém, a data dessas ordens de compra ficaram para a data de referência. Vocês podem estar se perguntando, mas por que a gestão de demanda manteve essas datas aqui no passado? Então vamos lembrar, pessoal, a gestão de demanda é aquele conceito de rodar um MRP com capacidade infinita. Então se eu tenho necessidade no passado, a gestão de demanda gera ordens de produção com aquelas datas originais, eventualmente caindo no passado, e portanto as necessidades podem também estar caindo no passado. Como ele iguala as datas originais e as datas reprogramadas, então a gestão de compras agora ele parte dessas datas aqui, que supostamente são as minhas datas reprogramadas, porém a gestão de compras ela atende àquela premissa de estar programando conforme a programação de fábrica. E na programação de fábrica eu não posso ter nada caindo no passado. Então a gestão de compras aqui, mesmo não tendo rodado o meu nivelamento, ele manteve aquela coerência de não abrir ordens de compra aqui no passado. Sempre abre a partir da data de referência. Agora, qual é a única forma de nós garantirmos que essas necessidades também não estarão caindo no passado? É nós estarmos fazendo o nivelamento, que é a etapa que vai efetuar o sequenciamento com capacidade finita, e vai ajustar essas necessidades aqui, fazendo com que elas caiam da data de hoje para frente. Então, quando nós chegamos na gestão de compras, nós vamos encontrar uma data reprogramada, com uma conotação diferente desta aqui. Essas datas reprogramadas que a gente consegue pela etapa de nivelamento, vai garantir que elas estejam da data de hoje, da data de referência para frente. Então vamos fazer essa simulação agora. Eu vou voltar aqui, vou processar o nivelamento e agora eu dou um refresh nessa tela. Então veja, pessoal, o que aconteceu agora? Ele reprogramou essas datas aqui em função do trabalho de programação, jogando as datas lá para frente. Eu não fiz ainda a gestão de compras. Então veja, todas essas datas aqui foram agora reprogramadas em função do processo de nivelamento. Olha lá, os pedidos lá eles ficaram lá naquela mesma data que estavam, que não mudou, mas essas demandas dependentes, elas foram geradas em função do que eu programei na produção agora. Se eu nesse momento processar agora a gestão de compras, então veja o que aconteceu. Mudou a minha referência das necessidades do ponto de vista de datas reprogramadas. Percebam que eu não tenho mais nenhuma necessidade caindo no passado. A necessidade mais cedo aqui está para o dia 19 do 11. E nós estamos aqui no dia 18 do 11. Pelas datas originais, lá, percebam que essas datas aqui estavam caindo no passado. As datas reprogramadas não estão mais caindo no passado. Então a etapa de nivelamento, ela garante que as datas das necessidades de compras que eventualmente estavam no passado quando eu rodei a minha gestão de demanda, agora sejam ajustadas a partir da data de hoje para frente. E agora nós
quando rodamos a gestão de compras, nós temos como garantir que toda a ordem de compra gerada não caia no passado. Quer seja porque as datas das necessidades já estão no futuro, com relação à data de hoje de referência, quer seja porque a própria gestão de compras garante isso. Mesmo que a data reprogramada tenha ficado no passado, o sistema na gestão de compras garante, olha, nunca abra uma ordem de compras com a data no passado. Muito bem, vamos rodar aqui a gestão de compras e vamos dar um refresh na tela. Olha lá, então agora ele abriu todas as ordens de compras com a política que eu estabeleci para o item, que nesse caso aqui é uma política discreta. E aqui ele garantiu agora que as ordens estão compatíveis com as datas das necessidades. Então percebam, pessoal, este ponto é um ponto assim, extremamente importante de ser entendido, que é exatamente no momento que você vai gerar a gestão de compras, quais são as necessidades e para que datas elas estão. Então sempre o sistema considera, no momento de rodar uma gestão de compras, a data reprogramada, que teve todo este rastreamento, né? Desde a base de dados até a carga em memória, depois quando você processa a gestão de demanda, como que essas datas reprogramadas elas foram calculadas. Portanto, no momento que você roda a gestão de compras, ele acaba ficando compatível com aquela premissa. Nunca abra uma ordem de compras com data no passado. Quer seja garantindo através do processo de nivelamento, com sequenciamento com capacidade finita, quer seja a própria rotina verificando a data reprogramada em função do que a gestão de demanda gerou. Se cair no passado, ele vai garantir que, no mínimo, a ordem de compras esteja para a data de referência, que é a data de hoje. Ok? Uma outra consideração, quando eu defini este item, e eu falei que era matéria-prima, que era um item comprado, eu defini um lead time de 5 dias, porém, não defini como sendo matéria-prima restritiva. Portanto, no momento que o sistema abriu a ordem de compras, independente de eu ter gerado o nivelamento ou não, essas ordens de compras elas nasceram com a data da necessidade. Quando eu especifico que a matéria-prima é restritiva, a diferença aqui o que é? Que quando eu rodo novamente o processo, carga de dados, gestão de demanda, eu volto aqui no meu plano de materiais, veja, eu estou naquela situação que eu não rodei o meu nivelamento. Então eu tenho aquelas datas das necessidades no passado. Quando eu rodo a gestão de compras logo após a gestão de demanda, sem rodar o meu nivelamento, o que vai acontecer aqui com as ordens de compras? Veja, além de garantir que elas não estão no passado, a gestão de compras está garantindo que aquele lead time está sendo respeitado, porque eu declarei aquela matéria-prima como sendo restritiva. Então veja, se eu estou no dia 18, mais 5 dias, cai exatamente aqui no dia 23. Então a gestão de compras não só garante que não caia no passado, como também para aqueles itens que são declarados como restritivos, aquele lead time de compras sempre vai ser respeitado. Agora, pessoal, se eu tivesse gerado o nivelamento, então vamos repetir aqui, carga de dados, gestão de demanda, e agora eu vou processar um nivelamento. Qual que é a diferença aqui? Quando eu faço o nivelamento, o próprio sistema ele já garante que não tem nenhuma necessidade dependente gerada antes do dia 23, estão percebendo? Agora ele já não só considerou todas as necessidades a partir da data de hoje, como também ele já checou a disponibilidade daquela matéria-prima restritiva e o nivelamento já garantiu que todas as demandas dependentes estejam sendo geradas a partir da disponibilidade do material, ou seja, a partir do dia 23. E agora, se eu rodar a gestão de compras, ele vai abrir as ordens de compras baseado nessas datas aqui. Inclusive ajustando a data dos pedidos aqui também. Estão percebendo? Que agora eu estou sempre visualizando com as datas reprogramadas. Muito bem, este exemplo aqui, ele ressalta bem essa condição das datas
que são consideradas do ponto de vista de gestão de compras. Então, no final das contas, nesta tela do plano de materiais, quando nós estamos analisando um item comprado, sempre nós devemos estar considerando as datas reprogramadas, porque são as datas que a gestão de compras utiliza como base para efeito do cálculo. Todas aquelas políticas que nós vimos lá, relacionadas a políticas de ordens, estoque de segurança, quantidade mínima e máxima, elas são aplicadas aqui também, pessoal. É claro, nesse exemplo aqui, eu usei uma política discreta. Mas qualquer política que eu venha a trabalhar aqui vai trabalhar da mesma forma que a gestão de demanda. Ou seja, ele vai considerar quando é período fixo, semana fixa, mês fixo e assim por diante. Então não vou nem entrar muito nesse detalhe porque trabalha com a mesma lógica que nós já vimos na gestão de demanda. O que eu quis ressaltar aqui foi exatamente essa questão das datas. Quais datas que a gestão de compras utiliza como referência para efeito do seu processamento. O que nós vamos ver no próximo vídeo agora, como é que é o tratamento da reprogramação. Então nós vamos estar trabalhando em cima de um exemplo, onde vai ficar claro para vocês o que acontece quando eu já tenho uma ordem de compras colocada no fornecedor e a gestão de compras precisa decidir como efetuar a reprogramação daquela ordem. Ok? Muito bem, por hoje é só e até a próxima.